Vamos lá, essa é a parte 2 da aula 2 do nosso curso A Catequese dos Bárbaros. Nessa aula nós falaremos sobre Jesus Cristo, a natureza de Jesus Cristo nosso Senhor. Em geral nós tratamos Jesus Cristo no aspecto da redenção, né? Nós costumamos falar sobre Jesus, do seu objetivo de vir da Terra, né? Agora não. Agora nós vamos falar sobre a natureza de Jesus. Quem é Jesus Cristo? Para isso, nós vamos utilizar alguns termos um pouco complicados. Essa talvez seja a aula mais complicada do nosso curso, em terminologia. Mas eu vou fazê-la muito lentamente para que vocês melhor entendam, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem, como sempre, nos procurar no Telegram, que nós vamos sanar todas as dúvidas. Então, vamos começar a aula. Para começar, eu gostaria de falar para vocês sobre o conceito de verdade. O que é a verdade? Para os escolásticos, né, que os escolásticos são os filósofos de um período chamado escolástica da história da filosofia que está ali dentro do medievo, do período medieval. Então, para os escolásticos, a verdade seria a adequação do pensamento ao objeto. Quando eu adequo o meu pensamento a um objeto existente, eu alcanço a verdade. Então, essa é a verdade. É a adequação do pensamento ao objeto. Tá? E vice-versa também. Há uma discussão em relação a isso, se o do objeto o pensamento também seria verdade. Aqui nós vamos aceitar que sim, tá bom? Então, a verdade seria a adequação entre pensamento e objeto. Pois bem, e no caso de Deus? Deus que não tem sentidos, né? Como nós temos, os 5 sentidos são sentidos exteriores. Nós temos também sentidos interiores, como a memória. Mas e Deus? Como é que é a verdade para Deus? Bom, a verdade para Deus é o pensamento que Deus tem de si mesmo. Quando Deus se percebe, quando Deus pensa sobre si mesmo, essa é a verdade de Deus. Percebam que há uma diferença aqui. Por quê? Porque a nossa verdade, a nossa adequação do pensamento ao objeto, ela é uma adequação relativa, porque nós não alcançamos todos os aspectos que um objeto possui. Já Deus, não. Deus se conhece perfeitamente, e completamente e absolutamente. Não falta nenhum aspecto para que Deus se conheça. Então, a verdade dele é uma verdade absoluta, a verdade de se conhecer. Ok? Esse é o primeiro ponto que vocês precisam entender. A partir disso, como é que nós vamos chegar a Jesus Cristo? Ora, essa verdade de Deus, ou seja, o conhecimento de Deus sobre si mesmo, começou a partir de algum momento? Não. Essa verdade necessariamente sempre existiu, sempre houve. Por quê? Porque esse conhecimento de Deus sobre si mesmo, ele é eterno. Ele não pode ter começado no tempo, porque apenas a nossa existência tem início. Porque nós estamos no tempo. Deus não. Deus está fora do tempo. E o conhecimento que ele tem de si, ou seja, a verdade de Deus sobre Deus, está fora do tempo, logo é absoluta. Por isso nós dizemos que Jesus, que é o verbo, ou a inteligência divina, ou a razão de Deus, no caso a verdade, não foi criado, e sim gerado na eternidade. Por quê? Porque a ideia de criação, como nós vimos na aula 1, ela precisa ter sido do nada, né? Então, se você coloca um aspecto temporal aí nesse processo. No caso de Deus, não. De Jesus Cristo, não. Então, Jesus Cristo é gerado e não criado. Ora, se Jesus Cristo, então, está na eternidade, por que Jesus Cristo veio para cá? Por que Jesus Cristo encarnou? Porque ele precisava redimir nossos pecados. Mas como que se dá essa encarnação? E aqui está um ponto que foi um ponto muito discutido, é um ponto de muita heresia dentro da história da igreja, né?
que é preciso que se entenda. Jesus Cristo é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Então, dentro de uma pessoa só, há o aspecto divino, e isso é importante vocês entenderem, e há um aspecto humano. Então, numa mesma pessoa, Jesus Cristo, divide-se um aspecto divino e um aspecto humano. Ora, o aspecto humano é constituído de corpo e é constituído de alma. E a alma constitui-se de vontade e de razão. Por outro lado, no aspecto divino, há também a razão, há também o logos, há também um verbo. Mas isso não tem nenhuma relação com o corpo. Por isso que nós dizemos que Jesus Cristo é perfeito homem e perfeito Deus, ou perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Tudo bem? E aqui agora, por último, vale explicar um termo que liga essas duas coisas numa pessoa só, que é a união hipostática. A união hipostática é exatamente a junção da parte divina de Jesus com a parte humana. Essa é a tão famosa união hipostática, né? Que é um mistério da existência de Jesus Cristo. Então, a união hipostática é a junção da parte humana com a parte divina. E dá-se, né, para a nossa redenção. Tudo bem? Espero que tenha ficado tudo claro, tudo entendido. Tem uns periquitos aqui do lado de fora participando da nossa aula. Mas eu acho que a gente vai conseguir entender mesmo assim. Tá bom? Pessoal, essa foi a parte 2 da aula 2 da nossa Catequese dos Bárbaros. Até a próxima, até breve.